que tem sido para vocês as últimas 5 semanas, sendo levados, talvez, a momentos da sua história, da sua vida, ouvindo algumas das canções aqui? Como é que tem sido isso? O que tem gerado isso dentro do coração de vocês? Quais são algumas palavras ou frases nas quais você poderia resumir aquilo que você tem aprendido ou aquilo que tem marcado você até hoje, desde que a gente começou essa série do Rock and Rocha? Uma frase ou uma palavra? Deus, ok, Deus está visível, Deus está evidente para todos aqueles que quiserem conhecê-lo. Fala, Teco. A busca do ser humano. Faz sentido isso para vocês? A busca, que nós somos seres em busca de alguma coisa? A gente tem um anseio dentro de nós que a gente não aguenta, né? A gente não consegue achar, matar essa sede. Quem mais? Mais alguém? Tranquilo? Muito bom, obrigado, Sandra. Valeu. Olha, vocês lembram que na primeira semana a gente conversou sobre aquela música do Eric Clapton, Tears in Heaven, e a gente falou sobre essa pergunta: será que nós não vamos nos encontrar novamente? Talvez essa pergunta ela tem que ser feita para Deus, primeiramente, antes de ir para qualquer parente ou entes queridos nossos que se foi. A nossa pergunta é: Deus, será que um dia nós vamos nos encontrar de novo? Porque nós estamos separados. Por que vocês acham que nós não temos Deus de maneira visível, palpável no nosso meio? Por que a gente não consegue ouvir muitas vezes a voz de Deus nitidamente? Nós como raça estamos separados do reino de Deus. Ele, pela sua graça, pelo seu amor, Ele ainda fala conosco, Ele vem a nós, Ele está fazendo algo de fantástico na história do ser humano. Mas nós ainda vivemos separados dEle. E talvez essa pergunta tenha que ecoar no seu coração: Deus, nós vamos de fato nos encontrar algum dia? Teve um ladrão que fez essa pergunta para Jesus na cruz. E ele falou assim: olha, hoje nós vamos estar juntos, novamente. Na segunda semana, a gente falou sobre remorso e arrependimento. O remorso que é aquilo que eu tento fazer por mim mesmo, tentando resolver o problema das minhas culpas, mas que isso me leva, na verdade, a um suicídio. Ou um suicídio existencial, ou um suicídio físico mesmo, porque remorso não nos dá vida. Remorso só faz a gente ficar remoendo. O que muda e transforma a nossa vida é arrependimento. E arrependimento vem acompanhado de uma mudança de mentalidade, depois uma mudança de atitude. Na terceira semana a gente falou sobre a Infinita Highway. Quem de vocês teve acesso a essa música durante a juventude? Quem de vocês ouviu muito essa música? Porque, olha, eu, sinceramente, vocês acreditam que eu não conhecia essa música? Tudo bem, que eu não sou lá aqueles do rock, mas eu não conhecia essa música. Mas os mais velhos na minha equipe, como o Jay, por exemplo, né? Jesus é essa highway infinita. Jesus é esse caminho por onde nós temos que caminhar, e olha, Ele tem direção, tem um destino, tem aonde chegar. Não é uma coisa ao léu, eu vou caminhando e deixo para lá. Semana passada o André falou para a gente sobre a música do U2, I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu estou buscando. E você? Você já encontrou o que você tem buscado? E não de sucesso material, não de família. Como ser humano, como pessoa, sua sede, seu vazio foi preenchido? Engraçado, essa música do U2, ela deve ter pelo menos uns 30 anos. É isso? Década de 80? 20 a 30 anos essa música. Já foi cantada pelo mundo inteiro. E ela fala justamente dessa busca do ser humano, mas fala também daquele que é o objeto dessa busca. Jesus, o Cristo, o Messias. Hoje, nós vamos terminar nossa série Rock and Rocha, Highway to Heaven. Sabe uma coisa interessante dessa frase, Highway to Heaven? Porque tem uma música, né? Highway to Hell, do AC/DC. E o pessoal mais religioso fala aquela música do diabo, que é do inferno, porque é uma rodovia para o inferno, né? A Highway to Hell. Não tem nada a ver. Quando você lê a história dessa música, é que os caras estavam indo para um lugar, e eu não lembro o nome agora, nos Estados Unidos, que era muito, muito, muito quente.
um lugar muito complicado, assim, temperaturas tipo Roraima, tipo Boa Vista, assim, sabe, Lê? E aí a música vem inspirada no seguinte: a estrada para o lugar quente, para o inferno, mas não que essa música tenha a ver com o ser humano dizendo nós queremos ir para o inferno. Olha, com raras exceções você vai ver um cara dizendo assim, eu quero ir para o inferno, que isso é a minha vida. Não. A maioria das vezes o ser humano, mesmo sem saber, o que está transbordando dele é um desejo, sabe do quê? De voltar para casa, para o braço do Pai. O desejo de voltar para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Esse é o desejo que transborda eu e você. Vivemos essa angústia o tempo todo. E como a gente não consegue suprir isso, a gente vê isso sendo refletido nas nossas relações, na maneira como a gente organiza a nossa vida, nosso mundo. Mas no fundo, nós precisamos voltar para casa. Quem aqui não daria tudo? Você que já perdeu o seu pai, a sua mãe, ou a pessoa que te criou, quem de vocês não daria tudo para voltar e ter um tempo sentado na mesa com seus pais, naquele fim de semana que você estava cansado, estressado, e você queria voltar para a casa de papai e de mamãe e poder aproveitar daquele aconchego? Isso é só uma amostra do desejo que nós temos pelo nosso verdadeiro Pai, Deus. A cura, interessante. A cura, uma música que o Luiz Maurício Pro alguma coisa dos Santos, Lulu Santos, compôs na década de 80. E essa música dizem que ele fez quando ele descobriu que o Cazuza estava com AIDS. Não sei se é essa a verdade, mas faz sentido, né? Ele era muito amigo do Cazuza, e ele faz essa música pensando nessa desgraça que é a enfermidade, que leva as nossas pessoas mais queridas. Não tem muito mais sobre essa música para a gente saber o que Lulu Santos de fato tinha em mente no coração. Mas como é arte, como é poesia, e daqui a pouco ela está virando domínio público, então a gente vai pegar ela e a gente vai mostrar para vocês hoje de manhã como que essa música, ela é uma música para a gente colocar no nosso repertório aqui da igreja. Essa música fala, ela fala da eternidade, de maneira muito mais profunda do que qualquer outra música, cristã inclusive. Eu estou para ver uma música gospel falar o que essa música fala sobre esperança do reino que há de vir, sobre esperança de eternidade. Como que esse cara fez essa música se aparentemente ele nem tem uma afeição por Deus? Eu sei de uma coisa, nós seres humanos somos todos iguais. Nós somos feitos da mesma massa, da mesma essência, nós temos o mesmo problema e os nossos anseios são os mesmos. E Lulu Santos, como um poeta popular, ou como um profeta popular, que talvez não saiba o que está cantando, mas Deus, que nem a Mariana disse, usando alguém para falar a nós coisas que nós precisamos ouvir. Pergunta, nós temos ouvido? De que nós precisamos ser curados? Qual que é o nosso problema? Ou você não tem problema? Será que você tem dúvidas de que precisa de cura? Você se olha no espelho e pensa assim, não, eu sou um cara mais ou menos, acima da média, tal. Se você é acima da média, se você é na média, você é medíocre. Né? Eu sou medíocre se eu sou na média. Média quer dizer, mediocridade quer dizer na média. Eu sou um cara acima da média. O que é uma pessoa acima da média? Não mato, não bebo, não roubo, não fumo. Ou só não mato, né? Mas bebo, mas fumo, não roubo. Trabalho, pago minhas contas, cuido da minha família. Eu estou bem, eu não preciso de cura. Então, meu filho, se você não precisa de cura, esta manhã vai ser apenas uma reflexão assim, para você de repente falar com alguém que precisa de cura. Talvez um amigo seu, talvez um vizinho, alguém que pode precisar dessa palavra em algum momento. Nós, seres humanos, precisamos de cura porque nós somos disfuncionais em tudo que a gente faz. Até nas coisas boas que a gente faz. Você já parou para pensar? Nós que temos casamentos estáveis, como que é difícil? Nós que temos uma carreira estável, como que a gente sofre? Como que a gente se estressa? Como que a gente sofre por dinheiro? Você já pensou que mesmo aqueles que estão na média, aqueles que são pessoas assim que estão bem resolvidos consigo mesmo, com o seu corpo, eles têm angústias?
esse desejo de querer provar-se para os outros, esse desejo de querer ser aceito, de ser acolhido. Por que as nossas relações afetivas não dão certo? Porque a gente quer ser acolhido, mas a gente não quer acolher o outro. A gente tem um desejo de ser acolhido apesar dos nossos defeitos, nós queremos desenvolver intimidade com alguém, mas tem algo lá dentro de nós que está meio bagunçado e a gente não consegue explicar isso, não consegue resolver isso. Sabe do que nós precisamos ser curados? Do nosso coração dividido. Tomás de Aquino dizia que a razão de todos os males é o amor desordenado. Sabe o que é o amor desordenado? É o amor fora de ordem. É quando você ama uma coisa primeiro, quando você devia amar ela por último. E quando você deixa para amar por último uma coisa que você devia amar primeiro. O nosso coração é dividido. A gente ama uma coisa aqui, a gente ama outra ali, e a gente não tem a prioridade, a ordem correta. Por isso que a gente vive males. A gente ama mais os filhos do que o cônjuge. Mas não era para ser assim? Não, não era. Nesse reino aqui, nessa sociedade é assim. A gente ama mais os filhos e depois o marido, a esposa, quando os filhos crescem e casam, a gente dá um pé no traseiro deles. Mas no reino de Deus não, a ordem é: ame primeiro o seu cônjuge, porque é com ele que você está fazendo a sua história. Não é com o seu filho, mamãe. Não é com a sua filha, papai. Eu sei, eles são queridos, eles são gente boa, você os ama. Mas é o seu cônjuge, com quem você tem o compromisso principal de trilhar a sua jornada. Quanto tempo nós temos investido na vida dos nossos cônjuges? Ou a gente só suga os nossos cônjuges? A gente só espera que os nossos cônjuges façam algo por nós? É neles que nós temos que investir. Se os nossos cônjuges estão bem, a nossa família vai bem. Ame primeiro o seu cônjuge, não deixe ninguém te enganar. Ame primeiro o seu marido, ame primeiro a sua esposa. Depois, você ama seus filhos. Um dia seu filho vai ter uma esposa, um esposo. Aí você vai amar o seu filho junto com a esposa dele e com o esposo dele. Ame primeiro o seu cônjuge, depois ame o seu filho. Depois, ame a sua carreira. Porque se você amar a sua carreira primeiro, ela vai bagunçar toda a ordem que vem atrás. Se você amar o seu trabalho primeiro, você não vai conseguir dedicar o amor que o seu cônjuge e os seus filhos precisam. E aí a sua vida vai virar um inferno, uma bagunça. Então, ame primeiro o seu cônjuge, ame segundo os seus filhos, depois ame a sua carreira. Mas faça dela não o seu Deus. Faça dela uma maneira de Deus te usar no mundo. Porque no reino dele, no reino que virá, que já chegou, mas está vindo, isso é uma coisa muito complicada, depois eu explico. Você vai continuar exercendo a sua vocação lá. Sabia? Não, você não vai ganhar um par de asas, você não vai ganhar uma auréolazinha em cima, um anelzinho, sei lá como é que chama aquele negócio, né? E ficar dando voos rasantes pelo universo, ou tocando harpa. Na eternidade, vocês vão fazer muita comida boa lá, viu, Ney? Flávia. E lá o restaurante é grande, cara. E a comida, olha, Deus vai usar vocês para alimentar pessoas lá. Você, Haroldo, vai construir muita casa lá, cara, pra gente, para as pessoas. A vocação nossa vai ser continuada na eternidade. Agora tem uma coisa, como é que a gente chega lá doente? Trabalhar doente é ruim, né? Se a gente chega lá doente, a gente não vai trabalhar bem. Então sabe o que Deus está fazendo ao longo da história? Está nos redimindo. Só que nós precisamos entender que nós precisamos de cura. Porque do jeito que nós estamos, a gente não vai durar mais alguns anos. E a gente não vai construir nada de sólido. Nós precisamos ser curados. Como foi que nós adoecemos como humanidade? Quando foi? Eu já contei essa história e vou resumir. O André falou um pouco de semana passada. Quando Deus nos criou, aquela história que você talvez não tenha mais saco para ler, porque você acha que é um conto de fadas, a história de Adão, de Eva e da serpente que fala. Aquela história, ela é muito mais assim, profunda do que você imagina. Ela é uma pegadinha, inclusive, para os sábios e cultos que a ignoram, não perceberem a verdade que nela está contida. Aquela história marca o momento em que nós, como humanidade, nós adoecemos. Foi quando nós escolhemos ser deuses das nossas próprias vidas.
onde nós dividimos o nosso coração e falamos: Deus, não queremos mais você, nós queremos agora o meu próprio reino. E a gente foi em busca do nosso próprio jeito de viver. E quando você lê aquela história toda, você começa lá em Gênesis. A gente passou ano passado aqui pelo livro de Gênesis todo. Sabe o que acontece? É só bagunça. Adão e Eva saem do jardim, eles têm 2 filhos. Ótimo, continua, Deus está tentando, Deus está continuando com eles. 2 filhos, um cresce e o outro também. Inveja, um vai lá e assassina o outro. Aí aquele que sobrevive, ele foge para uma terra. Só que agora ele já está rebelde contra Deus, ele já não quer mais saber de viver em paz, ele quer matar, ele tem esse negócio no coração dele, o coração dele está ficando doente. E aí ele vai e funda uma cidade. E aí ele tem filhos, e os filhos deles têm vocação, um para tocar harpa, outro para lidar com metal, e o outro para fazer poesia. O Lameque, que é o poeta, você já vê que ele faz umas poesias meio macabras, umas poesias meio, expressando ódio no coração, quando ele fala: quem matar Caim vai ser vingado 7 vezes, mas quem me matar vai ser vingado 70 vezes. Totalmente o contrário do que Jesus falou: se alguém te ofender, perdoe 70 vezes 7. E por aí a coisa vai ficando complicada até chegar em Noé. Deus derrama o dilúvio, cai tudo e começa com Noé. Só que logo no primeiro dia de Noé, o Noé já está bêbado, chapado. O neto vem, tira uma foto dele, nu, posta nas redes sociais. O Noé fica bravo com ele, amaldiçoa ele. E aí as coisas vêm complicadas, até chegar em nós hoje. Sabe o que é a nossa doença? Resistência a Deus, ponto. Resistência ao Criador. Eu não entendo isso, Fernando. Imagina você resistindo ao seu pai, ou a pessoa que você respeita, sua mãe, a pessoa que é referência para você, a pessoa que te ama e que é o seu bem, e você chega e bota o dedo na cara dela e fala assim: olha, eu não quero saber de você, você não manda na minha vida, eu faço as coisas do meu jeito. É mais ou menos isso com Deus, só que assim, multiplica por milhões de vezes. Nós como humanidade dizendo assim: não, Deus, eu não quero fazer minha família do jeito que você ensina. Deus, eu não quero cuidar da minha sociedade do jeito que você ensina. Eu não vou lidar com o dinheiro e não vou lidar com o meu cônjuge, nem com a minha sexualidade, nem com meus dons do jeito que você ensina. Eu vou fazer as coisas do jeito que eu bem entender. Não é à toa que Jeremias fala para a gente assim: olha, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sabe esse negócio assim: o meu coração está dizendo que eu devo ir. Não, mas eu sinto que ele é a pessoa da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa para você, querido. Esse negócio de eu sentir, eu espero que você acerte quando você falar isso. Porque a Bíblia fala que o nosso coração, não o nosso coração físico, o âmago do nosso ser, a nossa consciência, lá onde a gente toma as nossas decisões, ele tem uma doença, ele nos engana. É como naquele seriado, Era Uma Vez. Quem conhece dos meninos aí? Aquele seriado é o seguinte: os vilões, eles têm o poder de chegar nas pessoas e pegar o coração delas. E quando eles pegam o coração delas, eles podem manipular as pessoas. A pessoa não pode fazer nada para se proteger. Então quem tem o coração manda fazer coisas ruins, manda cometer crimes, manda manipular pessoas. Porque quem está sem o coração não tem poder sobre si. Parece que alguém pegou o nosso coração e nós ficamos sem ele. Mas o apóstolo Paulo fala um pouco disso. Olha a crise que o Paulo tem. O apóstolo São Paulo, ele não é um cara perfeito não, ele é um cara que tem consciência da doença do seu coração. No livro de Romanos, ele tem um dos discursos mais famosos dele, sobre essa luta com o coração doente. Vamos ver se você se identifica. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Quem se identifica? Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente faz e pergunta assim: por que eu fiz? Eu não queria ter feito, mas quando eu vi, eu já fiz. E olha só, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, ou seja, a lei de Deus que diz assim, não faça isso. Ela está me dizendo, você não pode fazer isso. Nesse caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Cara, estou falando do apóstolo Paulo aqui. Sabe quem é o apóstolo Paulo? É Paulo, é o São Paulo, é o Paulo, Paulão, meu. O Paulinho. O cara. Não é de São Paulo não, cara.
São Paulo é a segunda divisão. Cara, o pecado que habita em mim, algo lá dentro que eu não tenho controle. Vem cá, que negócio é esse de a gente achar que a gente pode curar as nossas enfermidades? Quando você vai no médico, você vai para que ele faça uma intervenção na sua vida. As pessoas que eu conheço, e eu conheço, acredito em uma pessoa que é médica, e que já tentou operar a si mesma. Já fez isso algumas vezes. E ela se deformou inteira. Doença, enfermidade, é algo fora do meu alcance. Eu não consigo resolver. Olha só, sei que nada de bom habita em mim. E quando Paulo está falando isso, não leva a mal, dizendo, achando que ele está se inferiorizando, não é isso. Ele reconhece o potencial que ele tem para o mal. Isto é, em minha carne. Carne são o âmago dos meus pensamentos, das minhas motivações. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Quando você cria filhos, você descobre isso. Seus filhos às vezes falam assim, pai, eu quis, mas não deu. Pai, eu juro que eu queria ter feito assim, mas olha, alguma coisa aconteceu. Outro dia eu perguntei para um dos meus filhos, por que você não guardou o segredo, né, que a gente tinha combinado, tal, você não falar para a mamãe, que a gente ia fazer uma surpresa? Ele, é que eu não consigo. Eu não consigo. Tinha que falar de algum jeito. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Quantos planos nós temos de fazer o que é bom? A partir de amanhã vai acontecer isso. A partir de semana que vem, quando eu terminar esse projeto, as coisas vão ser diferentes. Quando esse ano acabar, vai ser tudo maravilhoso. Porque eu vou me dedicar agora a isso. E a gente não consegue. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, e esse eu continuo fazendo. Quais males você queria ter extirpado da sua vida e você ainda não consegue? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro esta lei atuando em mim, uma dinâmica. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, lá dentro, eu sei, eu tenho prazer, eu quero obedecer a Deus. Você já sentiu assim, olha, quando a gente vai confessar os nossos pecados a Deus, nós devíamos chegar com essa mentalidade, dizendo assim, não chegando assim, Deus, eu fiz, mas você viu que não foi culpa minha, né? Ele me provocou. Ou Deus, eu não aguentei. Não, nós devíamos chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu de fato não queria ter feito isso, mas eu fiz. Eu não aguentei. Eu tenho prazer nas suas coisas, eu quero fazer o que é bom, mas lá dentro tem algo. Vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Você vive esse conflito ou é só eu? É só eu que vivo esse conflito interior, de não conseguir lidar com as minhas mazelas, com as minhas frustrações, com os meus vícios, de não conseguir lidar com a minha estima, de não estar satisfeito e contente com nada, de achar que dinheiro vai resolver minha vida, de achar que bens, de achar que viagem, que descanso, que isso, que aquilo. É só você ou eu que tem esse conflito interno. Olha o que o Paulo fala, que miserável homem que sou. Por quê? Porque eu estou preso, eu estou doente. Uma das cenas mais marcantes da minha vida foi meu padrasto. Foi ver o meu padrasto agonizando, definhando por causa do câncer. Passamos alguns dias com ele no hospital. A minha mãe já vinha tendo essa experiência com ele há mais tempo. E aquele negócio, né? Começou a ficar doente por um ano. Descobriu um ano antes. Aí vai para o hospital, volta, faz quimioterapia, aí volta para casa, aí começa a ficar bom, de repente piora, vai para o hospital, faz quimioterapia, tudo aquele processo que alguns de vocês sabem do que é. Mas teve uma hora que ele foi para o hospital e de lá ele não saiu mais. E eu fui visitar ele nesses dias. Fiquei 2 dias com ele e com a minha mãe lá. Ele não conseguia falar direito de tanta dor que ele tinha. Morfina, não resolvia mais. Eu lembro que a gente foi comprar um picolé para ele de uva. No último dia dele. E ele tomou aquele picolé com tanto gosto. Porque eu acho que a quimioterapia ela vai desgastando você, ela vai deixando você quente, vai deixando você assim com sede.
E a gente viu o brilho nos olhos dele. E eu conversei com ele. Eu olhei para ele e falei assim, Ivo. Ele olhava para mim assim, com um olhar todo magro, assim, acabado fisicamente, amarelo. E eu falei assim, Ivo, a gente vai se encontrar um dia, cara. Você tem que confiar no Rei. Você tem que confiar em Jesus, cara. Sabe por quê? Porque um dia ele vai acabar com esse negócio aqui, ele vai trazer a cura definitiva. E é provável que você vai ser curado agora, cara. Quem diz que a cura é só quando o morto levanta da cama? Quando o doente levanta da cama? Essa sensação, miserável homem que sou, como é que eu vou lidar com a minha vida? Se você não chegar a esse ponto, talvez você não entendeu que você precisa de cura ainda. Olha a pergunta que ele fala, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Em quem você confia? Eu sei, a gente vive numa sociedade, Lagoa Santa, por exemplo, que as pessoas querem vir numa comunidade como essa e querem ouvir coisas práticas para o dia a dia. Eu sei, eu também quero. E você que tem acompanhado a nossa comunidade, você sabe que a gente tem feito um esforço danado para poder oferecer isso. Mas eu quero te encorajar hoje de manhã a pensar um pouco mais além. Quem vai de fato, em quem você confia, para te trazer a liberdade e a cura que você tanto almeja? Paulo tem uma resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na carta aos Efésios ele vai dizer que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem. Sabe o que é a desconexão de Deus? É o meu braço ser tirado do meu corpo, dizendo para mim assim, Fernando, eu não quero mais ser seu braço. Sabe por quê? Eu quero fazer coisas diferentes de você, cara. Você quer ficar assistindo televisão, você quer ficar passeando com seus filhos e tal, e eu quero fazer outras coisas, eu quero caminhar na lagoa, mas eu não quero caminhar com você, eu quero caminhar sozinho. Eu falo, beleza, braço, vai lá. Aí ele sai fora e ele começa a se debater no chão. Ele começa a se estribuchar todo. E ele fala assim para mim, porque eu falei para ele antes, falei, se você sair de mim, você vai morrer, cara. Ele fala assim, não, imagina, olha aí, ó como é que eu estou vivo. Pulando. Aí eu olho para ele e falo assim, braço, espera um pouquinho que você vai ver que daqui a pouquinho você morre. Quando nós nos separamos de Deus, é isso que aconteceu. A gente começou a estribuchar no chão, a bater. E a gente falou para Deus assim, Deus, está vendo? Eu não morri, eu consigo viver sem você. E Deus diz assim, olha, então espera mais uns 80 anos para você ver se você vai de fato continuar vivo. O Paulo está dizendo isso, nós estávamos mortos. Quem não ganhou essa consciência ainda, está morto, a sua consciência não consegue perceber a sua condição. Sabe quando a gente ouve aquelas palavras? Por exemplo, outro dia alguém falou de uma frase dos nossos políticos, que esses homens estão ficando inconstrangíveis. O que é inconstrangíveis? Não é mais possível acessar a consciência desses camaradas para algo que é básico para nós, vergonha. Chega um momento da nossa vida que se a gente tapa os ouvidos para Deus, a gente fica com a mente cauterizada, a gente não consegue mais ter vergonha das coisas. Coisas que era para a gente morrer de vergonha, a gente começa a fazer de maneira natural. Por quê? Porque a consciência separada de Deus não consegue perceber que está doente. Quantas vezes a gente diz para o meu pai, pai, vamos para o médico. Não precisa, eu estou bem. Quer coisa pior do que você convencer alguém que ela está doente, que ela precisa ir para o médico? Mas olha só, Deus vem há alguns anos tentando convencer a mim e a você de que nós precisamos dEle. E nós estamos dizendo assim, não, eu estou bem. E gente, não tem nada subjetivo no que eu estou falando, eu estou falando algo direto, é isso, dizer, Deus, eu preciso de você. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, olha só, Ele deu-nos vida, quando ainda estávamos mortos, pela graça nós somos salvos. Olha o que o salmista, olha a oração que o salmista fala, bendiga, Senhor, a minha alma, bendiga o Senhor com todo o meu ser,
Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os meus pecados e cura todas as doenças, que resgata a vida da sepultura. Como Ele nos cura? Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. A história cristã, ela poderia ser uma tragédia. E ela é para alguns uma tragédia. Um Deus enviando o seu Filho para morrer por homens pecadores. Mas a única maneira de triunfarmos sobre o mal é passarmos pelo sofrimento do perdão. Presta atenção nisso, irmão, querido amigo. A nossa doença chama-se pecado. Não atos pecaminosos. Atos pecaminosos é o que eu e você fazemos aí durante o dia a dia, tá? Isso são atos. Pecado, sabe o que é pecado? É eu querer viver como se Deus não existisse. Como se eu fosse o Deus da minha própria vida. E quando Deus, o Criador, olha para nós, Ele tem duas opções. Ou Ele faz justiça a nós pelo que nós fazemos, certo? Porque quando alguém se rebela contra você, o que você faz? Você quer fazer essa pessoa pagar até o último centavo. Agora Deus, Ele tem um jeito diferente de agir. Deus, Ele olha para nós que estamos enrolados, adoecidos. Ele fala, eu vou curar esse pessoal de um outro jeito, eu vou curar esse pessoal com o perdão. Mas o perdão envolve um sofrimento que nós não temos ideia. Porque o perdão é assumir, sabe o quê? A dívida do outro. Perdão é assumir aquilo que era para o outro pagar. Não tem como eu perdoar alguém sem sofrer. Quando você perdoa alguém, você está sofrendo o prejuízo porque você está deixando aquela pessoa ir embora sem pagar pelo que ela fez. É crucial a gente entender que na fé cristã, Jesus se diz Deus, Filho de Deus, Deus encarnado. Então, quando eu olho para Deus na fé cristã, eu não vejo um Deus enviando o seu Filho, eu vejo um Deus cobrando sim os pecados, mas um Deus que Ele mesmo paga o preço dos pecados. Os deuses da antiguidade, ou os deuses pagãos, sabe o que eles fazem? Eles pedem a sua cabeça. Eles pedem a sua cabeça para você expurgar a culpa. Agora, olha o Deus Criador revelado em Jesus. Ele vem na nossa direção. Ele vem nos curar. Ele vem para nos perdoar. Sim, do jeito que eu estou dizendo para você, que nem a Bíblia nos ensina. Então, Fernando, eu posso fazer o que eu quiser? Não, você não pode fazer o que quiser, porque você já faz o que você quer. Você precisa agora ganhar a liberdade de não fazer o que você quer. Nós precisamos agora ser libertos para podermos decidir não fazer o que nós queremos. Olha a descrição de João no livro de Apocalipse, que é um livro temido por muitos, mas que é fantástico quando você lê. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro, como cristal fluía do trono do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. E as folhas da árvore servem para quê? Para a cura de alguns, para a cura das nações. Quando você lê Gênesis, lá do outro lado da Bíblia, você sabe que tem uma árvore da vida lá? Lá, Adão preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, nós temos que nós precisamos a árvore que nos dá vida. Já não haverá maldição nenhuma, e o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Olha que legal, Deus estará habitando, de fato, entre nós. Eles verão a sua face. Não haverá mais noite, não vai precisar de luz,
pois o Senhor os eliminará, e eles reinarão para todo sempre. Queridos, esse é um anseio nosso, do coração, a cura. Se você está seguindo Jesus, se você tem vindo aqui, eu preciso te dizer que a maneira como Jesus encara isso é simples. Ele diz assim para a gente: você não precisa, porque você não consegue fazer nada por si, mas eu fiz por você. Se você confiar em mim, se você acreditar em mim, um dia, quando eu voltar e de fato estabelecer o meu reino, você vai estar nesse reino. Mas se você quiser hoje, 2017, você pode se tornar parte desse reino. E é uma revolução interior começa dentro de mim, de você. Mudando sabe o quê? As nossas atitudes? Não. Mudando sabe o quê? A nossa mentalidade, a nossa consciência. Porque a nossa doença é no âmago. A nossa doença não é uma ferida externa. A nossa doença está misturada com o DNA. E eu e você só seremos curados disso se Ele fizer uma intervenção. É por isso que religiosos não gostam quando a gente diz isso, porque eles falam assim: mas eu já estou me curando, eu estou vindo na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas é por isso que ateus e pagãos também não gostam quando a gente fala disso. Porque eles falam assim: o que é isso? Imagina, eu posso dar conta da minha própria vida. Eu não preciso de Deus nenhum para me salvar. Ok, faça a sua escolha. O Lulu Santos diz que existirá. Existirá em todo ponto, esqueci o ponto ali. Tremulará a velha bandeira da vida. Acenderá e todo farol iluminará uma ponta de esperança. Jesus diz que Ele é a luz do mundo. E Ele diz que essa notícia do Evangelho, das boas notícias, ela vai ser pregada no mundo inteiro. Chegou aqui em você, em Lagoa Santa. Você está escutando hoje, de novo, pela 1000ª vez, sobre a bandeira da vida. O farol que ilumina a tua história, a tua estrada. E se virá quando menos se esperar, de onde ninguém imagina. Jesus fala assim que não dá para a gente ficar fazendo fachada. Ou a gente se rende ou não, porque Ele vem no momento em que a gente não espera. Mas não é que Ele vem para pegar a gente com a calça na mão. É porque Ele não está esperando pessoas que finjam. Ele está esperando pessoas que de fato reconheçam a sua necessidade e se rendam a Ele. E olha só, e quando Ele vem, Ele demole toda a certeza que não tem valor de nada. Não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso, não nos custa insistir na questão do desejo, não deixa se extinguir essa questão de que precisamos da cura, esperamos pela cura. Desafie de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo, mas não aquele que perseverar na sua performance, aquele que perseverar confiando que o rei vem, que nem noiva quando chega na hora do casamento, e você fica esperando, e nada da noiva vir, e nada da noiva vir, e é meia hora, e é 40, ela fala que ia atrasar 15 minutos, e atrasa 3 horas, mas ninguém sai de lá, sabe por quê? Sabem que a noiva vem, ou pelo menos, confiam que ela virá, e que ela entrará naquela igreja. Persevere, confie, passe as suas lutas, porque o reino de Deus já dominou tudo, Ele está chegando, Ele vai chegar, mas Ele está chegando e já chegou. E aqui a gente começa a ver um pouco desse reino. A cura começa aqui, deve começar aqui nesse espaço, nesse ambiente, entre nós. Os valores do reino têm que começar a ser visto aqui. Existirá, e toda a raça então experimentará para todo o mal a cura. Houve uma voz do trono que dizia: agora a habitação de Deus está entre os homens, com os quais Ele viverá, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus habitando entre nós. Que maravilha no final de tarde, depois de um dia de trabalho, chegar diante de Deus, sentar com Ele e falar: e aí, Deus,
Como é que foi o nosso dia hoje? O senhor viu? Eu fiz mais algumas coisas lá naquele lugar. Que bom a gente poder reclinar novamente a nossa cabeça no colo do nosso Pai Celestial. Mas melhor do que isso, saber que essa enfermidade nunca mais vai nos assolar. Quando a gente pensa em doença, a gente pensa em alguém doente fisicamente. Então eu vou dar um quadro para vocês. Olhar as enfermidades. Que na verdade não são enfermidades, são sintomas da enfermidade principal. Esses são sintomas de uma enfermidade chamada pecado. Com quais desses sintomas você tem tido que conviver? E tem muitos outros que eu não pus aí. Com quais desses sintomas você tem tido que conviver? Dentre esses sintomas, quem de fato precisa de cura? Será que é aquele senhor cego, no canto direito inferior da tela? Ou até mesmo nós, que enxergamos, precisamos ser curados? Esse cego, Bartimeu, ele não enxergava nada. Mas ele ouviu dizer que Jesus de Nazaré estava passando em Jericó, na cidade dele. E ele gritava: Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto isso, 2 dos discípulos de Jesus, fisicamente perfeitos, 2 dias antes estavam pedindo para Jesus, quando o reino dele viesse, colocar um na direita e um na esquerda. Pergunta: quem é de fato cego? Quem de fato precisa de cura? Pense nisso, meu querido. Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E ele não está dizendo que tem pessoas justas aqui. Ele está dizendo o seguinte: tem gente que acha que não precisa de médico. E enquanto ele não ganhar a convicção que ele precisa de ir no médico, ele nunca vai poder ser curado. Mas quando você chegar à conclusão, eu preciso de uma intervenção, aí o médico vai poder fazer algo por você. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você precisa de cura? Venha a mim e eu curarei você. Mas talvez você ainda continue passando por alguns problemas. Você ainda continuará sofrendo. Mas eu vou curar a doença tua. E você pode esperar que aos poucos os sintomas vão desaparecer. E as sequelas não vão estar mais lá. A gente pensa que Deus é um gênio da lâmpada, né? A gente pensa assim: Deus podia vir aqui e fazer plim, 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 e tudo vira um mundo perfeito. Deus escolheu um processo pelo qual Ele faz isso. Um processo que leva tempo. Mas um processo que nós podemos ter certeza que vai acontecer um dia. Pensa um pouco nessa frase: você precisa de cura? Se você precisa, essa manhã você pode ter um tempo com Deus e dizer a Ele: Senhor, acho que eu não tenho ideia da minha enfermidade. Eu só percebo que ela está corroendo o meu interior todo. Eu só percebo que eu não consigo lidar com a minha vida. Me cura. Me reconecta ao Pai de novo. De uma vez por todas. Para que o meu âmago seja curado. Para que a minha mente seja curada. E você vai começar a ver que outras áreas da sua vida, aos poucos, começarão a ser curadas também. Vamos orar? Senhor,
A gente sabe que a tua cura, ela virá plenamente, porque o Senhor é a cura. O Senhor é aquele que tem nos alcançado com um amor impressionante, nos ensinado a viver de um jeito que nós nunca saberíamos se não fosse o Senhor. Esta manhã nós queremos dizer ao Senhor que queremos entregar a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor nos cure dessa enfermidade que é a autonomia, que é a individualidade, essa mania nossa de acharmos que nós somos os deuses. Que o nosso coração seja resgatado pelo Senhor. Que o Senhor nos conduza junto de Ti, para que a gente perceba, Pai, a Tua cura sendo derramada sobre nós, a relação sendo restaurada, Senhor, e com isso, toda a nossa vida. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, que o Espírito Santo penetre fundo no âmago do seu ser, do seu coração nessa manhã. E que Ele possa curar você, para você ser uma nova pessoa, uma nova criação. Que isso comece hoje e se estenda pela eternidade toda. Amém.